Muito tem se falado sobre a possibilidade de uma intervenção militar constitucional no Brasil, com o uso das Forças Armadas, para que o presidente da República consiga aí fechar os demais poderes, né, o legislativo e o judiciário. E eu queria tecer alguns comentários, algumas considerações, principalmente diante das inúmeras perguntas que eu tenho recebido dos meus alunos e que têm demonstrado interesse em conhecer de forma mais profunda, de forma mais clara, qual que é a missão constitucional das Forças Armadas no Brasil e o quanto as Forças Armadas poderiam ser utilizadas pelo presidente da República numa aventura constitucionalmente fundamentada para o fechamento dos demais poderes. Então, no fundo, o meu objetivo aqui é esclarecer para vocês sobre a possibilidade ou não de uma intervenção militar constitucional. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Daniel Sena, sou professor de Direito Constitucional e quero, com este vídeo aqui, trazer um pouco mais para você de informações e de clareza sobre a luz da Constituição Federal, da forma como ela está escrita hoje, a Constituição Federal de 1988, que rege as nossas vidas como norma fundamental. E eu me senti impelido para trazer essas informações para vocês, primeiro, diante das inúmeras aventuras hermenêuticas que nós temos visto no nosso país, que fundamentadas em vários estudos, várias opiniões sobre a possibilidade ou não das Forças Armadas serem utilizadas aí pelo presidente da República para fechamento dos demais poderes. E eu queria trazer um pouco para vocês, à luz da Constituição Federal, como eu enxergo ela, partindo de um pressuposto de que nós somos um Estado democrático de direito e de que a Constituição Federal é a nossa norma fundamental e que todos nós que estamos no nosso Brasil precisamos respeitá-la para que consigamos manter a ordem democrática saudável e equilibrada desde que a democracia brasileira foi restabelecida em 1988, com essa Constituição inclusive. As Forças Armadas, elas são instituições que existem praticamente em todos os países do mundo e elas têm um objetivo principal de proteger o país contra agressões estrangeiras, proteger o país contra a invasão ou a ofensa à sua soberania. E o Brasil, por ser um país extremamente relevante, importante e grandioso, ele acabou também construindo e constituindo as suas Forças Armadas para que pudesse trazer um pouco mais de proteção e segurança na relação do Brasil com outros países. Tá? As Forças Armadas, historicamente no Brasil, já tiveram atuações que foram desde a atuação em guerra, algumas guerras que finalizaram aí com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Foi praticamente a última guerra, efetivamente, que as Forças Armadas brasileiras foram utilizadas, através do envio da Força Expedicionária Brasileira, né? Inclusive, eu coloquei essa imagem aqui atrás, talvez você está olhando e fala assim, cara, aqui essa imagem ali. Essas são 3 estátuas que representam as 3 instituições das Forças Armadas brasileiras que estão lá no Rio de Janeiro. É uma homenagem a todos os membros da Força Expedicionária Brasileira, os atualmente chamados de pracinhas, e que morreram durante o combate na Segunda Guerra Mundial. Aqui, basicamente, nós temos a representação das 3 instituições militares que compõem as Forças Armadas hoje no Brasil, que é a Marinha, Exército e Aeronáutica. Essas 3 forças, elas quase que se padronizam no mundo, em todos os países, porque cada uma delas representa uma área de atuação dessas forças de defesa, né? Então, a aérea, no caso do Brasil, nós temos a Aeronáutica, atualmente chamada de Força Aérea Brasileira, o Exército, que cuida da parte terrestre, e a Marinha, que cuida da parte dos mares, né, das águas, e faz a defesa do Brasil neste ponto. Constitucionalmente, e utilizando a nossa Constituição atual como parâmetro da minha análise aqui, as Forças Armadas elas foram alocadas junto com 3 outros institutos dentro do título Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Olha que legal! Qual que é a grande utilidade das Forças Armadas atualmente no Brasil? Para que elas servem? Para defesa do Estado e das instituições democráticas. E até a título de você compreender por que ela foi alocada nesse título da nossa Constituição, as Forças Armadas estão ao lado da segurança pública,
que vai fazer aí a defesa da incolumidade das pessoas, do patrimônio, e de 2 institutos responsáveis pelo sistema constitucional de crise, que é o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Tá? Então, o constituinte originário achou por bem colocar as Forças Armadas aqui. E a sua principal utilidade está alinhada com esse título do qual ela faz parte: defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, eu gostaria de primeiramente trazer para vocês como este sendo o principal mote, a principal missão das Forças Armadas, além desses institutos que acabamos de mencionar: defesa do Estado e das instituições democráticas. Defesa do Estado enquanto guarda e quanto proteção perante os demais Estados mundiais, né? E aí nós estamos falando sobre a defesa do Estado enquanto possível participante de uma guerra, ou então a defesa do Estado diante de uma possível agressão estrangeira, coisa que o Brasil não participa há muitos anos, desde que o Brasil enviou soldados para a Segunda Guerra Mundial. O Brasil não tem enfrentado guerras, inclusive na Constituição de 88, o Brasil consagrou como princípios que regem as relações internacionais, isso está lá no artigo 4º da Constituição Federal, os princípios de não intervenção, de defesa da paz, de solução pacífica dos conflitos. Esses princípios por si só já dão a nota de como o Brasil se comporta em relação aos conflitos com outros países do mundo. Isso é Constituição Federal, essa é a norma fundamental. E essa norma, ela acaba submetendo todos os poderes e todos os agentes públicos brasileiros aos seus ditames. Não tem como alguém hoje, no Brasil, em plena ordem constitucional vigente, contrapor a Constituição Federal com o intuito de satisfazer algum interesse seu pessoal. Então, qualquer poder ou qualquer ente federativo que, porventura, tente interpretar a ordem constitucional sob o viés que contraria a sua própria essência, nós temos aqui um tipo de constitucionalismo abusivo, fenômeno que tem crescido no mundo em vários lugares e que o Brasil hoje, infelizmente, vive aí o seu dilema diante das várias afrontas à ordem constitucional e aos princípios constitucionais que ainda estão em vigor. E dentre essas afrontas, existe um pequeno grupo no Brasil que defende a ideia de uma intervenção militar constitucional. É muito importante nós estabelecermos a completa proibição da Constituição como regra de intervenção. Primeiro, porque não existe nenhum fundamento constitucional para a existência de uma intervenção militar constitucional, conforme aqueles que a defendem desejam que ocorra, com o fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso Nacional. Esse é um tipo de barulho que existe e que tem um coro de defesa que representa uma fatia da sociedade insatisfeita com a atuação desses órgãos. E, portanto, para resolver o problema, eles olham como uma possibilidade de fechamento dessas instituições, como se essas instituições não fossem fundamentais para a ordem democrática brasileira, o que não é verdade. Até porque, se nós estamos diante de uma Constituição, estamos diante de uma ordem democrática, é preciso estabelecer equilíbrio entre as instituições e equilíbrio entre os poderes. A ideia de equilíbrio entre os poderes, ela foi constituída exatamente com uma finalidade: de limitar o poder do Estado, para que o Estado não se torne extremamente abusivo no uso do seu poder. Infelizmente, algumas pessoas defendem essa ideia de que o chefe do Executivo, o atual presidente da República, possa tomar a frente dessa missão de fechamento dos demais poderes. Isso seria uma forma de governo autoritário, isso romperia por completo com a vigência atual da nossa Constituição e do nosso Estado Democrático de Direito. Por isso que, diante da Constituição Federal, da forma como ela está estabelecida hoje, não há margem alguma para interpretações de constitucionalismo abusivo que permitam a um dos poderes suplantar os demais poderes. Nós vivemos uma democracia, nós vivemos em uma organização tripartite de poderes que foram estabelecidas pelo Constituinte originário em 88, com o fim de estabelecer a ordem, de estabelecer a paz social, de estabelecer o equilíbrio dos governantes.
E isso é importante para que eu, você, como cidadão, possamos continuar sendo titulares do poder do Estado, e esse é um ponto importante. Se hoje se permite, né, a um determinado grupo fazer a defesa, por exemplo, do fim da democracia, essa defesa só tem amparo porque nós somos uma democracia. Então, a democracia comporta uma pluralidade de pensamentos. A democracia comporta pessoas que acreditam em Deus e pessoas que não acreditam em Deus. A democracia comporta pessoas que acreditam na democracia e pessoas que contrariam a democracia. Ela comporta isso, ela comporta essa pluralidade de ideias. O que ela não comporta é que, como sob o viés de uma democracia, se suplante a própria democracia, porque isso seria aniquilar a própria essência do instituto que dá vazão para essa pluralidade de ideias. E, infelizmente, apesar da incoerência dessa argumentação, tem sido um dos grandes levantes e uma das grandes ideias que tem sido debatida hoje. E o que as Forças Armadas acabam tendo a ver com isso, né? É porque as Forças Armadas, elas acabam sendo a instituição de esperança desse grupo, desse pequeno grupo que nós temos hoje no Brasil, que defendem aí a aniquilação dos demais poderes com a instauração de uma intervenção militar. Eles olham para as Forças Armadas como sendo o braço forte do poder executivo, capaz de dar ao executivo mais poder do que o poder dos outros poderes, né? No caso do legislativo e do judiciário. E existe uma fundamentação completamente equivocada, fruto de uma interpretação oportunista daqueles que querem legitimar esse tipo de desgaste institucional. A interpretação de que o artigo 142 da Constituição, que é o artigo que prevê as Forças Armadas, como se ele tivesse dado legitimidade para as Forças Armadas fazer aí uma intervenção nos demais poderes, fechando o Congresso e fechando o Supremo Tribunal Federal. O que não é verdade, em nenhum momento a Constituição dá margem para essa interpretação. E eu faço questão de ler o artigo 142 aqui, que é o artigo que tem sido utilizado por várias pessoas para legitimar uma possível intervenção militar constitucional. O artigo 142, ele diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Diga-se de passagem, o emprego das Forças Armadas acabou sendo regulamentado, principalmente nesse finalzinho, quando ele fala a defesa da lei e da ordem, ela acabou sendo regulamentada pela Lei Complementar número 97 de 99, que por sua vez foi regulamentado pelo Decreto 3897 de 2001. E esses diplomas normativos regulamentam e dispõem sobre o emprego das Forças Armadas no Brasil. E ele traz como possibilidade de utilização das Forças Armadas esse finalzinho do dispositivo constitucional, que é exatamente o objetivo de estabelecer, né, ou garantir a lei e a ordem. Né? A famosa GLO, né? Lei de Garantia da Lei e da Ordem. E é aqui que esses grupos mais radicais que defendem instituições ou defendem ideias que contrariam os pilares democráticos, é aqui que eles defendem que as Forças Armadas podem ser utilizadas pelo Presidente da República como instrumento para fechamento do Congresso, fechamento dos demais poderes. Pois bem, vamos lá. Primeiro ponto aqui que é extremamente importante é nós entendermos qual que é a natureza dessas instituições que compõem essa tríplice formação das Forças Armadas no Brasil, Marinha, Exército e Aeronáutica. O próprio artigo 142 diz que são instituições baseadas em hierarquia e disciplina. A hierarquia e disciplina são características naturais da administração pública como um todo. Contudo, no que tange às Forças Armadas, por elas serem instituições militarizadas, a hierarquia e disciplina acaba assumindo uma feição muito mais rigorosa, com um regime disciplinar diferenciado, um regime disciplinar excepcional. E essa diferença se caracteriza e se naturaliza pela própria essência de uma instituição militar,
que é uma instituição que, pela sua própria natureza, acaba não comportando a diversidade ou a pluralidade de ideias. É uma instituição cujo pensamento é muito rígido. Por quê? É tanto que ela é chamada de regime castrense, né? Se você encontrar, por exemplo, regime militar e regime castrense, você vai ver que eles são sinônimos, não só no dicionário, mas na própria essência da sua ideologia. Existe uma razão de ser para isso. O regime militar, ele é considerado um regime castrense porque aqueles que fazem parte do regime militar, eles não podem ser levados por qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer ideologia, porque eles são responsáveis pela defesa da pátria. Então, imaginemos o Brasil numa guerra e imaginemos que os soldados que compõem as Forças Armadas nessa guerra, porventura pensassem, cara, mas eu posso morrer, então acho que eu não vou defender o Brasil não, é muito arriscado para mim. E aí ele simplesmente abandonaria o fronte da guerra e deixaria o Brasil aqui desprotegido daquela situação. Então, as instituições militares que compõem as Forças Armadas, elas são formadas sob o regime militar para evitar que ocorra esse tipo de distúrbio dentro da própria instituição. Por isso que elas são extremamente rigorosas e é por isso que dentro da instituição o regime disciplinar é extremamente rigoroso, realmente com o objetivo de castrar a possibilidade dos soldados de contraporem as ordens, de desobedecerem as ordens. Então, o regime militar ele é caracterizado por essa execução incondicional de ordens, tá? Quem é militar entende um pouco mais isso. Eu já fui militar durante 7 anos e é exatamente assim que funciona. Sob pena de você ser punido. Então, contrariar uma ordem dentro da hierarquia militar gera punições. Punições que podem chegar até o nível de prisão, conforme a legislação militar aplicável no Brasil. Sim, existe uma possibilidade de prisão militar administrativa por uma simples falta administrativa. Tamanha a excepcionalidade desse regime. Tamanha a necessidade que esse regime tem de manter a ordem dentro do seu efetivo para que ela possa cumprir a sua missão constitucional. A missão constitucional das Forças Armadas mais radical, a mais que poderia realmente precisar dessa característica militar, é no caso das Forças Armadas brasileiras precisar participar de uma guerra na defesa do Brasil ou então defender o Brasil diante de uma agressão armada estrangeira. Coisa que na vigência da Constituição de 88 o Brasil não viveu e eu particularmente espero que não viva, né? Eu considero que a situação de paz que o Brasil vive como país que fomenta o diálogo como forma de resolução dos seus conflitos, que faz a defesa da paz e cuja utilização das Forças Armadas nos últimos anos, principalmente depois de 88, tem sido basicamente para apoiar a Organização das Nações Unidas em missões de paz, eu entendo que essa utilidade das Forças Armadas tem sido extremamente relevante e tem colocado o Brasil como país democrático numa posição extremamente satisfatória, extremamente equilibrada e uma posição amiga dos demais países. Você pode perceber que o Brasil entra em poucos conflitos com outros países. Isso pelo menos era até o governo federal passado. Infelizmente, nós estamos vivendo agora um momento em que a posição do governo federal, por parte do presidente da República, que acaba sendo o grande representante da União perante os demais países, tem fragilizado um pouco essa relação do Brasil com outros países, adotando uma postura um pouco mais belicosa, frustrando inclusive esses princípios que estão consagrados aí no artigo 4º da Constituição Federal, do qual o presidente é obrigado a cumprir, né? O presidente da República ele é um mero servidor da democracia. E as Forças Armadas também. As Forças Armadas são instituições democráticas que devem servir o Estado. E quem dá o poder para o Estado? Quem dá o poder para o presidente? Quem dá o poder e legitimidade para as Forças Armadas? O povo. Porque a Constituição Federal Brasileira consagrou, através do seu regime democrático, a chamada soberania popular. Ou seja, eu, você, somos titulares deste poder. E
por uma questão de organização moderna dos estados, resolvemos dar para os nossos representantes a legitimidade para exercer este poder em nosso nome. É isso que significa uma democracia. Quando votamos no presidente da República, nós damos a ele legitimidade para representar este poder, mas não contra nós, mas não de forma inconstitucional. Ele tem que representar este poder com o fim de satisfazer o interesse público, com o fim de satisfazer a necessidade da nossa sociedade. Então, tanto o presidente quanto o legislativo, através do Congresso Nacional e o Judiciário, eles são titulares de um poder e de funções constitucionalmente estabelecidas para satisfazer o interesse público. Fechar qualquer uma dessas instituições não é uma medida constitucionalmente compatível. Fechar o executivo, fechar o legislativo, interromper as atividades do judiciário são medidas que rompem com a ordem constitucional. Eu posso considerar que algumas dessas instituições não estão cumprindo o seu papel constitucional. Posso? É perfeitamente possível. É perfeitamente possível considerar que o chefe do executivo não está cumprindo o seu papel constitucional, ou o legislativo não está cumprindo o seu papel constitucional, ou o judiciário não está cumprindo o seu papel constitucional. Mas a solução que deve ser dada para a viabilização da solução desses problemas, elas têm que caminhar dentro dos parâmetros constitucionais. Por quê? Porque a Constituição Federal é um parâmetro de estabilidade, é um parâmetro de segurança jurídica. Meus queridos, basicamente a nossa geração não viveu um momento de ruptura constitucional através de revoluções. Basicamente a nossa geração não viveu o que viveu os nossos antepassados que lutaram por um Estado democrático, que é o Estado democrático que nós vivemos hoje, que permite, inclusive, a esses manifestantes defenderem a ideia de uma intervenção militar constitucional. O que não pode ocorrer no Estado democrático é uma interpretação abusiva daquilo que a Constituição prevê, como sendo as funções das Forças Armadas, a favor de um sistema ou de um regime que possa aniquilar com a democracia e aniquilar com esse sistema de equilíbrio entre os poderes. Portanto, é muito importante estabelecermos dois parâmetros aqui para a utilização das Forças Armadas, para que a gente possa entender a sua utilidade dentro de uma democracia como a nossa. Primeiro, defesa do Estado. Então, as Forças Armadas podem ser empregadas na defesa da pátria, do Brasil como um todo, dos entes federativos como um todo, dessa República Federativa do Brasil como nós conhecemos. Então, se o Brasil vem enfrentar uma guerra, as Forças Armadas podem ser convocadas para fazer a defesa do Brasil, ou mesmo se um outro país resolve atacar o Brasil, as Forças Armadas serão utilizadas para a defesa da pátria. Outra utilidade que o artigo 142 traz, que se complementa a essa defesa da pátria, é a defesa ou a garantia dos poderes constitucionais. Quando as Forças Armadas é colocada aqui na Constituição como instituição de defesa dos poderes, não significa que ela tenha legitimidade para atacar um poder ou atacar outro poder. Não é isso que a Constituição diz. A Constituição diz defesa dos poderes. E defesa dos poderes significa manter o princípio consagrado na Constituição Federal de tripartição dos poderes, de separação dos poderes, preservando a autonomia de cada um deles. Preservar a autonomia de um poder não significa que as Forças Armadas possam aniquilar o outro poder ou simplesmente submeter o outro poder à supremacia de um poder. Ou seja, por mais que a Constituição Federal, no caput do artigo 142, tenha dado a chefia suprema das Forças Armadas ao chefe do Executivo, no caso o Presidente da República, isso não dá legitimidade ao Presidente da República, fazendo uma interpretação que contemple a Constituição como um todo, não dá legitimidade ao Presidente da República utilizar as Forças Armadas como instrumento de suplantação dos demais poderes. Ou seja, ele não pode se arvorar no direito de fechar o Congresso ou fechar o Supremo Tribunal Federal como órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro sobre a ótica de que ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Se as Forças Armadas fossem empregadas com essa utilidade, elas tornariam a sua atuação perfeitamente ou completamente inconstitucional.
considerando que as Forças Armadas é a instituição de manutenção do equilíbrio entre os poderes. Portanto, nós não podemos interpretar a Constituição contrária à própria Constituição. Isso é um atrevimento hermenêutico, um atrevimento interpretativo daqueles que querem legitimar outro tipo de regime que não a democracia que nós temos hoje no Brasil, que apesar de ter falhas e apesar de poder ser melhorada, é muito jovem e é uma democracia que pode amadurecer e pode crescer, e ela vai crescer a partir do momento que nós permitimos a sua discussão, permitimos a troca de poder, a troca dos líderes. Isso é salutar. Então, você oscilar entre esquerda e direita, você romper com modelos ideológicos, isso é salutar para uma democracia. O que não é salutar para uma democracia é defendermos uma ideia que aniquila a própria democracia. Porque a Constituição não contempla esse perfil de aniquilação da sua própria essência. Tá? E por último, e é o último ponto aqui, de utilização das Forças Armadas, que é o que tem sido colocado como sendo o braço aí possível de utilização do presidente da República para fazer valer a sua percepção sobre como o Estado deve ser governado contra os demais poderes, é essa utilidade das Forças Armadas quanto instituição de manutenção da lei e da ordem, que foi regulamentados pela Lei Complementar número 97, de 99, e pelo Decreto 3897, de 2001. Esse decreto e essa lei permitem a utilização das Forças Armadas para a manutenção da lei e da ordem. Isso significa o quê? Isso significa que as Forças Armadas podem ser utilizadas para patrulhamento, para fazer atividade de segurança pública, para conter distúrbios. O que ninguém fala quando defende a utilização das Forças Armadas como instituição de defesa da lei e da ordem é que a própria lei complementar, ao prever essa utilização, o faz com uma condição. E, se vocês me permitem, eu gostaria de ler o parágrafo 2º da lei complementar, que é extremamente elucidativo e claro no que tange isso aqui. Ele diz assim, parágrafo 2º do artigo 15 da lei complementar, que prevê a possibilidade de utilização das Forças Armadas para uma manutenção da lei e da ordem. Preste atenção no que esse artigo diz. Parágrafo 2º. A atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República. Atenção! Após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio relacionados no artigo 144 da Constituição Federal. Ou seja, é muito simples a interpretação desse dispositivo porque ele não dá muita margem interpretativa, considerando que ele foi muito claro. Ele fala, olha, é possível utilizar as Forças Armadas para a manutenção da lei e da ordem, desde que os institutos que já foram criados constitucionalmente, que estão no artigo 144, diga-se passagem, os órgãos de segurança pública, eles estejam inoperantes, eles não funcionem, eles não estejam suprindo essa necessidade. E, para deixar mais claro ainda, o parágrafo 3º deixa uma explicação do que significa esse esgotados instrumentos do artigo 144. Ele diz assim, ó, consideram-se esgotados instrumentos relacionados no artigo 144 quando, em determinado momento, forem eles formalmente reconhecidos pelo chefe do Poder Executivo Federal e Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional. O que nós não vemos no Brasil hoje, mas que, se porventura acontecesse, seria legítima a utilização das Forças Armadas para a manutenção da lei e da ordem. Então, vamos a um exemplo prático. Vamos imaginar que a lei e a ordem estivessem em colapso, vamos imaginar na Praça dos Três Poderes, e que as instituições de segurança pública que estão no Distrito Federal não fossem capazes de conter, por exemplo, manifestações populares que estivessem lutando contra o governo. Então, existem policiais militares que vão atuar, inclusive eu já fui parte da Polícia Militar do Distrito Federal, que é, sem sombra de dúvida, uma das melhores equipadas do Brasil. Mas vamos imaginar que elas não fossem suficientes para conter algum tipo de manifestação na Praça dos Três Poderes, onde estão localizados os poderes.
beleza? Não fossem insuficientes. Isso legitimaria a atuação das Forças Armadas para proteger os três poderes perfeitamente. Só que isso não ocorre. Nós não temos hoje nenhum Estado brasileiro, pelo menos em situação de normalidade, a ineficiência, a inoperância ou a inexistência de órgão de segurança pública ao ponto de ser necessário utilizar as Forças Armadas como instrumento de segurança pública. A utilização de Forças Armadas como instrumento de segurança pública é excepcional. Ela tem que ser feita de forma subsidiária, como a própria lei que a regulamenta previu. Colocar hoje as Forças Armadas como sendo a instituição de solução da crise política que o Brasil vive é trazer para as Forças Armadas uma utilidade muito perigosa e que beira uma utilidade antidemocrática. Considerando que as Forças Armadas, como o próprio nome diz, é uma força armada. Eles foram preparados e o treinamento das Forças Armadas não é para fazer segurança pública. Por isso que ela deve ser utilizada de forma excepcional. As Forças Armadas, elas são capacitadas e qualificadas com extremo rigor e com extrema excelência para o combate, para a guerra. As Forças Armadas não são preparadas para a segurança pública, não são preparadas para a proteção dos cidadãos enquanto as polícias, enquanto os órgãos de segurança pública fazem. Elas são preparadas para ir para o combate, para ir para a guerra, para defender o Brasil no combate, numa guerra, então disposto a matar. O órgão de segurança pública não tem esse tipo de treinamento. O órgão de segurança pública, ele tem um treinamento onde o uso progressivo da força é um dos pilares. Então você não pode pegar as Forças Armadas simplesmente, que não tem treinamento de órgão de segurança pública, e colocar o cara lá para fazer policiamento ostensivo. Isso não funciona. E isso se torna perigoso, porque isso começa a dar para o presidente da República um poder que vai desequilibrar o executivo dos demais poderes. Isso beira o cheiro disso. Isso começa a trazer uma fumacinha de autoritarismo que é completamente contrário aos princípios constitucionais. Então, quando os alunos me perguntam para que servem as Forças Armadas, as Forças Armadas servem para manter a ordem constitucional como ela está implantada. As Forças Armadas servem para manter a democracia como está construída. As Forças Armadas servem para manter o equilíbrio entre os poderes como eles foram idealizados constitucionalmente nos artigos 1º da Constituição. Qualquer utilização das Forças Armadas que não tenha um fim constitucional é inconstitucional e, portanto, deve ser rechaçada por todos os órgãos. Diga-se de passagem, vigora no Brasil um sistema de freios e contrapesos. Para quê? Para evitar que um poder suplante o outro. Para evitar que um poder exerça uma força maior do que o outro. Esse sistema de freios e contrapesos está previsto na própria Constituição Federal. Tentar deturpar esse sistema de freios e contrapesos é atentar contra a ordem constitucional. E nós, como titulares do poder do Estado, não podemos nos calar e não podemos permitir que isso ocorra. Daniel, eu como cidadão, eu quero que a ordem constitucional brasileira permaneça intacta. O que eu preciso fazer? Primeiro, fiscalizar como cidadão. Fiscalizar quem? Todas as instituições públicas, porque todas as instituições públicas, sejam elas do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, servem o povo. Todas as instituições públicas estão a serviço do interesse público e não dos seus interesses próprios, não dos seus interesses privados. Um agente público que atua no seu interesse privado não é digno dessa função e ele deve sim ser retirado da função pública. Por quê? Porque esse agente público que utiliza uma instituição pública para servir os seus próprios interesses, ele não está utilizando essa instituição pública com a finalidade para a qual ela foi criada, que é satisfazer o interesse público. O interesse público, diga-se de passagem, é o nosso interesse como povo, como sociedade. Outro detalhe importante e outra ação que nós podemos fazer é estudar, entender mais. Eu não posso sair defendendo uma ideia
sem saber a origem dela e a razão dela e as consequências dela, só porque eu acho ela bonitinha. Nós precisamos hoje, sim, discutir a democracia, mas não no sentido de extirpá-la, e sim de amadurecê-la. Eu não posso hoje olhar para uma instituição como o Supremo Tribunal Federal e defender a ideia de fechar o STF. Isso é antidemocrático. Mas eu posso sim discutir, olha, precisamos amadurecer o Supremo Tribunal Federal. Precisamos colocar freios ao Supremo Tribunal Federal, porque ele não pode agir como executivo e como legislativo. Isso fere o equilíbrio. Olha, o ativismo judicial que o Supremo tem encampado no Brasil está exagerado. Precisamos colocar limites. Quem precisa colocar limites? O Legislativo e o Executivo. E a Constituição já deu formas para isso ocorrer. Eu não posso olhar para o Legislativo e enxergar que existem membros lá que são incapazes de exercer uma legislatura correta, íntegra e com a finalidade pública e falar, cara, vamos fechar o Legislativo porque o Legislativo não presta. Isso é muito pobre, esse argumento é um argumento antidemocrático e ele é pobre e é tudo que os autoritários e os defensores de regimes autoritários e totalitários querem. É que uma sociedade inconsciente defendam ideias antidemocráticas. Você não pode se resumir a isso, mas você pode questionar. E você tem uma forma de mudar isso. É um poder que foi lhe dado pela própria Constituição. Chama-se eleição. Se você olha hoje para um parlamentar do Congresso e você acredita que aquele parlamentar não representa o interesse público, você tem controle total sobre ele. Basta você votar em outro deputado, em outro senador na próxima eleição. E a mesma coisa poderia ser feita com o presidente da República. Existem mecanismos constitucionais de controle, onde nós cidadãos podemos fazer o controle, assim como os poderes podem fazer o controle recíproco entre eles mesmos. Portanto, se hoje não gostamos da postura do presidente da República e se porventura for considerado que o presidente da República não está cumprindo o seu papel constitucional, existe uma saída constitucional que não significa matar ele, que não significa fechar o executivo. Isso é antidemocrático. A saída constitucional, que já está prevista no próprio texto, depende aí do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, como órgão de fiscalização e de controle recíproco do Poder Executivo. Simples assim. Existe um processo de impeachment que já retirou 2 presidentes da República que não eram compatíveis com o exercício do cargo. Acabou. Existe uma forma de responsabilização criminal considerando caso o presidente da República venha cometer alguma infração penal. Se é processo de impeachment, depende de um processo no âmbito da Câmara dos Deputados e com uma condenação no Senado Federal. Se é infração penal, isso vai ser processado no Supremo Tribunal Federal, mas também depende da aprovação da Câmara dos Deputados. Ou seja, o sistema constitucional é perfeitamente equilibrado. Mexer e tentar aniquilar um desses poderes é um discurso pobre de quem não quer discutir política, porque nós estamos passando por um período de demonização da política, onde todo mundo é avesso à discussão política, e isso fez com que nós chegássemos nesse buraco que nós estamos hoje, onde as pessoas têm medo de discutir política, têm medo de estudar, tem medo de questionar e tem medo de ir atrás, buscar informação para ter mais clareza sobre o que está rolando, sobre o que está acontecendo. Para quê? Para ter as suas próprias ideias. Agora, qualquer ideia que você tenha, qualquer posição que você defenda, ela precisa ter com clareza um parâmetro. E esse parâmetro é a Constituição Federal de 88. Qualquer ideia que rompa com a Constituição Federal de 88 é uma ideia que deve ser discutida no âmbito do parlamento. Eles são legitimados para isso. Então, se tem algo na Constituição que não está legal, que os nossos representantes possam discutir isso e mudar através de emendas constitucionais. Agora, defender a ideia de uma nova Constituição, defender a ideia de intervenção militar constitucional, tudo isso são ideias manipuladas de quem defende um governo autoritário, antidemocrático, que rompa com esse regime que nós temos de pluralidade, de diversidade de opinião. A riqueza do Brasil está exatamente aqui, na pluralidade, na diversidade. Só que os representantes do povo precisam entender a sua posição dentro do Estado. Eles não mandam, eles obedecem à Constituição, às leis e à soberania popular. O poder do Estado é nosso.
ele está nas nossas mãos. Nós temos o poder de direcionar o nosso Estado, escolhendo melhores representantes no período que for destinado para isso. Ou mesmo se utilizando de uma ação popular. A ação popular é um remédio constitucional que está nas mãos de qualquer cidadão brasileiro. Se você verificar que existe alguma incompatibilidade, você pode entrar com uma ação popular, como as diversas que existem tramitando hoje, contra os atos antidemocráticos praticados pelos nossos representantes. Você também pode fazer uso disso. Portanto, o que eu queria trazer com esse vídeo é simples. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro legitimidade constitucional para as Forças Armadas realizarem algum tipo de intervenção nos demais poderes, sob mando do presidente da República, apesar delas estarem subordinadas ao presidente da República. Segundo, existe saída para toda a crise política que o Brasil está vivendo. Na própria Constituição, saídas democráticas, que não necessariamente precisam aniquilar com os princípios constitucionais. Pelo contrário, basta cumpri-los. Tem como sair deste buraco sob o viés constitucional. Tem como haver responsabilização de quem está usurpando a função pública para tratar dos seus interesses privados dentro da ordem constitucional. Tem como responsabilizar aqueles que estão usando a máquina administrativa de forma ilegal dentro do caminho constitucional. Nós não precisamos jogar fora aquilo que faz do Brasil ser o que é, uma nação linda, plural, de diversidade, tolerante. Nós não precisamos regredir, nós não precisamos voltar aos passados mais sombrios do Brasil para defender uma ideia. Mas nós podemos mudar, nós podemos avançar a partir daqui, desde que nós sentemos, dialoguemos e conversemos sobre aquilo que pode ser melhor e aquilo que pode mudar, começando a partir de você. Nós somos responsáveis por tudo isso. Nós votamos e nós escolhemos nossos representantes. Essa é uma responsabilidade por ação. E aqueles que não votaram também são responsáveis pela omissão. Então, se você quer um Brasil diferente, se você quer mudar a estrutura que nós temos hoje no Brasil, você tem o poder nas suas mãos. Nós somos uma democracia. E essa é a vantagem de ser uma democracia. É que nós podemos mudar o que existe, melhorando ela, não aniquilando ela. Porque o que tem é muito bom, mas pode ser melhorado, como tudo na vida. Não existe sistema perfeito, não existe regime perfeito, mas existe regime que pode ser constantemente melhorado. Eu acho que esse seria o melhor caminho para que nós possamos solucionar os problemas do nosso país. Se você acha que esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais da função das Forças Armadas no Brasil, principalmente diante da crise política que nós estamos vivendo, deixa seu comentário aqui, deixa seu like e compartilha com alguém que você acredita que possa ser beneficiado com esse vídeo. Espero sinceramente de todo o coração que esse vídeo possa trazer clareza para vocês e, acima de tudo, que esse vídeo possa fortalecer a nossa percepção dos valores democráticos que são os pilares do nosso Estado brasileiro. Eu sou um verdadeiro defensor da democracia como regime de governo ideal para que nós possamos discutir a partir dele como melhorar e como corrigir aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Eu entendo que a democracia é o melhor ambiente para que nós possamos discutir isso. Então, tudo que você vai ver sempre aqui será sempre em defesa da democracia, porque é o que eu acredito que funciona. Pode não ser um regime perfeito, mas de todos aqueles que existem no mundo e que já foram testados, sem dúvida nenhuma, esse é o melhor que existe. Beijo no coração e espero que esse vídeo traga luz para os seus pensamentos.